Bem-vindos ao Além do Pesadelo. Histórias de terror todos os dias, ao meio-dia. Meu nome é Nero. Escreve aqui de onde você ouve e que horas são agora. Me ajude com a sua inscrição no canal e vamos ao primeiro relato. Eu nunca deveria ter aceitado aquela corrida. Sei disso hoje. Sei disso toda vez que acordo no meio da noite com o coração disparado e as mãos suadas, como se ainda estivesse segurando aquele volante. Mas na época eu precisava do dinheiro, igual todo mundo na periferia precisa. Você aceita o que aparece, porque recusar significa conta atrasada, significa geladeira vazia. Então eu aceitei. E minha vida nunca mais voltou a ser o que era antes daquela madrugada de quinta-feira. Eu trabalhava como motorista de aplicativo há quase 2 anos. Comecei depois que perdi o emprego numa papelaria no centro e foi a forma que encontrei de me virar sozinha. Tinha meu carro, um Sandero 2018 com o ar-condicionado que falhava de vez em quando e uma rotina que eu já conhecia de cor. De dia, preferia evitar o trânsito pesado do centro. De noite, as corridas pagavam melhor, principalmente nos fins de semana, quando o pessoal saía de balada. Aprendi rápido a sentir quando uma corrida podia dar problema. Naquela noite, eu estava rodando desde as 20 horas. Eram quase 1 da manhã quando o pedido entrou. 2 passageiros, local de embarque perto de um clube numa rua que eu conhecia. Destino aparentemente tranquilo. Avaliação razoável no perfil. Nada que me acendesse qualquer sinal de alerta. Já tinha feito corridas assim centenas de vezes, sabe como é? Casal saindo de festa, grupinho de amigo, gente bêbada querendo chegar em casa. Eu sempre fui cuidadosa, sempre prestei atenção, mas naquela noite eu estava cansada. E cansaço baixa a guarda da gente. Eles entraram no carro sem cerimônia. 2 homens, aparentando uns 25, 30 anos. Um deles cheirava muito a álcool. O outro estava mais sóbrio. Trocaram algumas palavras baixas entre eles que eu não conseguia entender direito por causa do som da rua. Eu disse boa noite. Nenhum dos 2 respondeu. Aquilo me deixou um pouco desconfortável, mas não era a primeira vez que passageiro entrava calado. Liguei o rádio baixinho para disfarçar o silêncio e comecei a seguir o trajeto indicado pelo GPS. Faltavam uns 14 minutos para o destino. Já tinha rodado uns 4 minutos quando o homem mais sóbrio, que estava sentado atrás do banco do passageiro, se inclinou para frente. Eu senti o movimento pelo retrovisor antes mesmo de processar o que estava acontecendo. Ele encostou alguma coisa nas minhas costas, entre o banco e meu lado direito, e falou com uma voz baixa e absolutamente calma que eu deveria continuar dirigindo sem fazer escândalo. Que se eu fizesse qualquer coisa fora do que ele mandasse, eu ia me arrepender. O frio que me tomou naquele momento, eu não sei descrever com palavra nenhuma. Minha cabeça entrou em colapso e funcionou ao mesmo tempo. É esquisito de explicar. Uma parte de mim queria gritar, frear o carro, abrir a porta, qualquer coisa. A outra parte, a parte que me manteve viva, disse para ficar quieta e obedecer. Ele passou a direção, foi me dando as instruções uma a uma, me mandando entrar em ruas que eu não reconhecia, cada vez mais fundo num caminho que eu sabia, no fundo do estômago, que não ia terminar bem. Eu obedeci, dirigi e tentei memorizar cada rua, cada esquina, cada detalhe que eu conseguia captar com os olhos sem mover a cabeça. Eles me fizeram parar num beco sem saída, atrás de umas casas que pareciam abandonadas, mas não eram. Havia luz saindo por baixo de uma porta de metal enferrujada, e eu ouvia vozes lá dentro antes mesmo de sair do carro. O homem mais sóbrio me mandou desligar o motor e entregar o celular. Eu obedeci sem questionar. Quando abri a porta e desci, meus joelhos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia manter o equilíbrio. Tentei decorar o lugar, a posição das casas, a direção de onde a gente tinha vindo. Era tudo que eu tinha.
Dentro daquele cômodo havia mais 4 homens. Nenhum deles me olhou como se eu fosse uma pessoa. Fui empurrada para um canto e ficou um deles me vigiando enquanto os outros conversavam em voz baixa, usando nomes que eu não conhecia e termos que eu não entendia. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o homem que tinha ficado mais calado durante a corrida se aproximou e me explicou a situação com uma frieza que me gelou por dentro. Eu estava sendo mantida como garantia de uma negociação. Enquanto o acerto não fechasse, eu não ia a lugar nenhum. Eu não sabia com quem eles estavam negociando e, sinceramente, não queria saber. O que entendi era o suficiente para me manter paralisada de medo. Eu era um instrumento, não uma vítima com nome. Isso, de alguma forma estranha, foi o que me fez manter a cabeça no lugar. Chorar não ia adiantar, suplicar também não. Eles não se importavam com o que eu sentia. Então eu engoli o choro. Respirei fundo dentro daquele ambiente abafado que cheirava a cigarro e umidade e comecei a observar tudo com muito mais atenção do que aparentava estar fazendo. No segundo dia, eles me deram uma função. Como eu era motorista, passei a ser usada para levar recados entre pontos diferentes do bairro. Sempre com um deles no banco de trás, sempre com o mesmo aviso implícito de que qualquer erro seria o último que eu cometeria. Dirigia o meu próprio carro, mas ele não era mais meu. Cada corrida dessas era uma tortura diferente. Eu conhecia as ruas, sabia que havia saídas, sabia que havia pessoas, e não podia fazer absolutamente nada. Qualquer movimento errado e eu sabia que não voltaria para casa. Foi durante essas saídas que comecei a construir um mapa mental de tudo. Quais ruas tinham viatura de vez em quando? Onde ficavam as câmeras? Qual era o horário em que os homens trocavam de turno no cômodo? Quem dormia mais cedo? Quem ficava acordado mais tempo? Eu fingia estar quebrada por dentro e, de certa forma, estava mesmo. Mas uma parte de mim trabalhava sem parar, catalogando cada detalhe como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. Eu sabia que nenhum deles ia me deixar embora por bondade quando o acerto acabasse. Essa ilusão eu não tinha. À noite, eu ficava num quarto dos fundos, pequeno, sem janela, com uma porta que não fechava por dentro. No terceiro dia, percebi que a trava externa era um simples ferrolho de metal velho, daqueles que qualquer ferragem barata vende. A parede do cômodo tinha um prego saliente que devia ter segurado um quadro em algum momento. Aquela combinação, prego e ferrolho frouxo, ficou na minha cabeça o tempo todo. Eu não sabia ainda como ia usar isso, mas sabia que aquele seria o começo de qualquer coisa que eu tentasse fazer. No quarto dia, eu comecei a testar o prego com cuidado. Durante a noite, quando o barulho lá fora diminuía e eu ouvia o ronco de pelo menos um dos homens pelo vão da porta, eu me levantava devagar e trabalhava naquele ferrolho no escuro. O prego não era longo, mas tinha ângulo suficiente para encaixar na abertura da trava pelo lado de dentro se eu forçasse no lugar certo. Demorei horas na primeira tentativa. Não consegui, mas aprendi onde estava o ponto de resistência, e isso já era mais do que eu tinha antes. Na quinta noite, a movimentação lá fora foi diferente. Havia uma tensão maior entre eles, vozes mais alteradas. Alguém chegou tarde e acordou todo mundo. Fiquei quieta, encostada na parede, tentando entender o que estava acontecendo pela tonalidade das vozes, sem captar as palavras. Parecia que a negociação estava com problema. Aquilo me assustou de um jeito diferente, porque eu entendia que se o acerto afundasse de vez, minha utilidade ia junto. E gente sem utilidade para esse tipo de pessoa vira problema. Problema some. Decidi que não podia esperar mais. No sexto dia, durante uma das saídas de carro, passei por uma rua que eu reconheci. Eu sabia que havia um posto de saúde a uns 3 quarteirões dali, numa avenida com movimento. Não disse nada, não fiz nada naquele momento. Mas aquela rua entrou na minha cabeça como coordenada fixa. Se eu conseguisse sair do cômodo e chegar até aquela avenida, tinha chance. Era pouco,
mas era real. E real era tudo o que eu precisava para continuar tentando. Na mesma noite, depois que o silêncio foi tomando o lugar, voltei ao ferrolho. Desta vez, eu sabia o ângulo certo. Trabalhei devagar com o prego, milímetro por milímetro, suando frio e prendendo a respiração cada vez que ouvia qualquer barulho. Em algum momento, o metal cedeu com um estalo pequeno que para mim soou como um tiro. Fiquei paralisada por quase 10 minutos, esperando passos. Nada. Empurrei a porta com o ombro, com cuidado, abrindo uma fresta mínima. O corredor estava escuro. Havia um homem dormindo numa cadeira perto da entrada, de lado, de costas para mim. Saí descalça. Cada passo naquele piso de cimento era uma aposta. Desviei da cadeira pela distância máxima que o corredor permitia, encostada na parede oposta, me movendo tão devagar que mal parecia movimento. A porta de metal enferrujada era o obstáculo seguinte. Ela rangia. Eu sabia disso por ter passado por ela várias vezes. Abri com as duas mãos, controlando a pressão, distribuindo o peso da folha de ferro para reduzir o atrito. Rangeu sim, pouco. O homem na cadeira se mexeu. Eu congelei. Ele não acordou. Eu saí. O beco estava vazio, mas havia luz no final. Comecei a correr descalça no asfalto quebrado, sem saber direito o que tinha na frente, só sabendo que precisava de distância. Quando virei a primeira esquina, pisei num fragmento de vidro que entrou fundo na sola do meu pé esquerdo. A dor foi violenta, mas eu não parei. Continuei correndo, mancando, com o pé encharcando de sangue, até enxergar a movimentação da avenida lá na frente. Cada passada doía de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, mas eu continuei, porque parar não era opção. Cheguei na avenida aos tropeços, com o pé esquerdo deixando rastro de sangue no calçamento. Um senhor que estava abrindo o portão de casa me viu e recuou assustado antes de perceber que eu era quem precisava de ajuda, não quem oferecia perigo. Eu mal conseguia falar. Pedi para ele chamar a polícia e não deixei ele me tirar dali. Fiquei parada naquele calçamento encolhida, olhando para trás a cada segundo, até ouvir a sirene. Quando a viatura parou na minha frente, eu desmoronei. As pernas simplesmente não me sustentaram mais. No hospital, além do corte profundo no pé, descobriram que eu tinha uma fratura por estresse no tornozelo esquerdo, provocada pelos dias andando em superfície dura, sem calçado adequado e pela corrida final. O tendão também estava comprometido. O médico me explicou tudo com cuidado, mas eu ouvia como se as palavras viessem de longe, abafadas, como se eu ainda estivesse naquele cômodo escuro. A enfermeira que ficou do meu lado enquanto eu esperava o raio-x me segurou a mão sem perguntar nada. Esse gesto simples me fez chorar de um jeito que eu não sabia que ainda era capaz de chorar. A polícia ouviu meu relato ainda no hospital. Dei tudo o que sabia, cada rua, cada nome que tinha ouvido, cada detalhe do trajeto. Não sei o que foi feito com aquelas informações. Soube depois, por um delegado que me contatou semanas mais tarde, que houve uma operação na região e que o local foi identificado. Não me disseram mais nada além disso. Não me perguntaram se eu estava bem. O processo seguiu o caminho burocrático que esses casos seguem, e eu fui virando só mais um número numa pasta. A Débora de carne e osso ficou para trás. A recuperação física demorou meses. O tendão exigiu cirurgia, depois fisioterapia, e mesmo assim fiquei com uma limitação permanente na mobilidade do pé. Mas o que me tirou definitivamente do volante não foi o tornozelo. Foi o que aconteceu na cabeça. Algumas semanas depois que recebi alta, tentei entrar no carro pela primeira vez. Sentei no banco do motorista, coloquei a mão na chave e fui invadida por um ataque de pânico tão intenso que saí correndo do carro e fiquei vomitando na calçada. Aquilo se repetiu toda vez que tentei de novo. Parei de tentar. O diagnóstico de síndrome de estresse pós-traumático veio alguns meses depois, num consultório de psiquiatra do posto de saúde perto de casa.
A médica foi direta e cuidadosa ao mesmo tempo. Me explicou o que estava acontecendo no meu sistema nervoso, porque meu corpo reagia daquele jeito, o que eu podia esperar do tratamento. Estou em acompanhamento até hoje. Melhoro em algumas coisas, estagno em outras. Tem dia que consigo passar na frente de um carro estacionado sem acelerar o coração. Tem dia que não consigo nem olhar para a janela quando um carro para na calçada. Vendi o Sandero há quase 1 ano. Não conseguia nem entrar nele para buscar os documentos do porta-luvas. Pedi para minha vizinha fazer isso por mim. Hoje trabalho num caixa de mercadinho, de pé 8 horas por dia, com o tornozelo que nunca ficou 100%. É menos dinheiro, é mais cansaço. É uma vida completamente diferente da que eu tinha, mas é uma vida que eu ainda tenho. E toda noite, antes de dormir, eu penso naquele prego enferrujado numa parede suja, num quarto escuro, e sei que fui eu quem encontrou ele. Ninguém me salvou. Eu mesma fui. Eu nunca tinha prestado atenção em como um supermercado vazio faz barulho. Aquele zumbido constante dos freezers, o tilintar metálico das gôndolas quando o ar-condicionado liga, o eco dos próprios passos no piso de granito frio. Naquela madrugada de quinta para sexta, eu aprendi a ouvir cada detalhe desse ambiente como se a minha vida dependesse disso. Porque dependia. Meu nome é Rafaela Souza, tenho 23 anos e fui contratada há 3 semanas pelo supermercado Mercado Mais, no Jardim Chapadão, em Campinas. Trabalho no estoque, basicamente organizando produto, conferindo validade, repondo prateleira. Serviço braçal, mas honesto. O salário não era lá essas coisas, mas eu precisava de alguma coisa para pagar o aluguel enquanto terminava o técnico em logística. Aceitei sem pensar 2 vezes quando o supervisor me falou que tinha vaga no turno da noite. O turno da noite começa às 22 horas e termina às 6 da manhã. Normalmente tem mais 2 pessoas comigo no depósito, o seu Clóvis e a Patrícia. Mas naquela quinta o Clóvis tinha faltado porque o neto estava internado e a Patrícia pediu para sair mais cedo com dor de cabeça. O supervisor da vez, o Felipe, me perguntou se eu conseguia ficar sozinha até o horário de fechar o caixa, porque ele precisava ficar na frente resolvendo umas pendências. Falei que conseguia. Que bobagem! Eram quase meia-noite quando comecei a repor os produtos de limpeza no corredor 4. Nessa hora, o mercado já estava fechado para o público, então o silêncio era quase absoluto. Só eu, o zumbido dos freezers e a pilha de caixas que precisavam ser abertas. Eu estava com fone de ouvido, ouvindo aquele podcast de True Crime que eu gosto. O que, olhando atrás, parece irônico demais. Na hora não era ironia nenhuma. Era só minha rotina. Foi quando eu ouvi o barulho. Não era o tipo de barulho que o mercado faz sozinho. Era diferente, sabe? Um arrastar de algo pesado vindo lá do fundo da área do depósito principal, onde fica a porta de entrada dos fornecedores. Tirei o fone. Fiquei parada. O barulho parou junto comigo. Fiquei uns 30 segundos escutando o nada. Me convenci de que tinha sido imaginação e voltei para o trabalho. Mas alguma coisa no estômago não deixou eu colocar o fone de volta. Uns 10 minutos depois, fui até o depósito pegar mais uma caixa de amaciante. A porta dos fundos, que deveria estar trancada com cadeado, estava fechada, mas a trava estava solta. O cadeado estava no chão, do lado de dentro. Eu olhei para aquilo por uns 3 segundos, tentando achar uma explicação lógica. Não achei nenhuma. Peguei o celular para ligar para o Felipe e foi aí que a luz do depósito apagou. E a tela do circuito interno no corredor ao lado virou estática pura. Eu fiquei completamente no escuro por uns 2 segundos até a iluminação de emergência entrar. Aquelas lâmpadas fracas, amareladas, que ficam no teto do depósito. Elas não iluminam quase nada, só criam sombra. Fiquei pregada no lugar, com o celular na mão, dedos travados em cima do nome do Felipe na tela. Aí eu ouvi.
Respiração. Não era a minha. Era mais pesada, mais lenta, vinda de algum lugar entre as prateleiras altas de metal que ficam no fundo do depósito. Não gritei. Não sei explicar direito por quê, mas alguma coisa dentro de mim disse para não fazer barulho. Recuei devagar, pisando com o lado do pé para não fazer o piso ranger, e saí do depósito de costas, sem tirar os olhos da escuridão lá no fundo. Empurrei a porta com o ombro e entrei no corredor do mercado. Ali tinha um pouco mais de luz. Fui até o corredor 3. Me enfiei atrás de uma gôndola de macarrão e mandei mensagem para o Felipe. Tem alguém no depósito. A porta dos fundos foi arrombada. Não ligue, só responde. Ele demorou quase 4 minutos para responder. 4 minutos que parecem 40 quando você está agachada no escuro, controlando a respiração. A resposta dele foi: Rafaela tá de sacanagem, né? Para com isso. Mandei foto do cadeado no chão. Aí ele demorou mais 2 minutos. Quando respondeu, disse que estava ligando para a polícia e que eu ficasse onde estava e não fizesse barulho. Fácil falar. Menos fácil quando você começa a ouvir passos no corredor paralelo ao seu. Os passos eram calmos. Isso era o que mais me perturbava. Não era alguém com pressa, não era alguém nervoso. Era uma pessoa caminhando devagar, como se tivesse tempo de sobra, como se conhecesse o lugar. Eu espiei pela fresta entre as embalagens de macarrão e vi uma silhueta no corredor 4, exatamente onde eu estava trabalhando minutos antes. Homem, alto, casaco escuro com capuz. Ele parou na frente das caixas que eu tinha deixado abertas no chão e ficou olhando para elas por um tempo que não fazia sentido. Foi aí que o Felipe me mandou outra mensagem. A polícia disse que vai demorar uns 20 minutos. Tá tendo ocorrência na Avenida John Boyd Dunlop. Fica quieta. 20 minutos. Eu olhei para o corredor, olhei para o celular e calculei mentalmente a planta do mercado. Tinha um telefone fixo no escritório da gerência, perto do caixa central. Se eu conseguisse chegar lá sem ser vista, conseguia ligar direto para o 190. Mas para chegar no escritório, eu precisava atravessar o corredor principal, que ficava completamente exposto. Decidi esperar mais um pouco. Fiquei observando a silhueta pelo buraco entre as embalagens. O homem tinha saído do corredor 4 e entrado no corredor 2, o de bebidas. Ouvi o som de uma garrafa sendo aberta, depois silêncio. Peguei o celular e, com a tela no brilho mínimo, fui procurar o nome dele nas notícias, só por instinto. Digitei Fugitivo Campinas e a primeira manchete que apareceu me fez a mão tremer tanto que quase derrubei o aparelho no chão. A manchete dizia: foragido escapa de viatura após acidente na rodovia Dom Pedro, polícia faz buscas na região do Jardim Chapadão. Tinha foto. Homem de 30 e poucos anos, rosto largo, cicatriz no queixo. O nome era Adriano Feitosa. Abaixo da foto, uma linha que eu li 3 vezes porque não queria acreditar. Preso em 2019 por homicídio qualificado, considerado de alta periculosidade. Eu estava trancada num supermercado escuro com esse homem e a polícia estava a 20 minutos de distância. Precisava me mover. Fiquei uns 2 minutos inteiros só respirando fundo e organizando o pensamento, porque entrar em pânico ali era a pior coisa que eu poderia fazer. Lembrei que o escritório da gerência ficava nos fundos do Caixa 1 e que para chegar lá eu podia usar o corredor de serviço, aquele corredor estreito atrás das gôndolas que os repositores usam para movimentar as paleteiras. Era mais escuro, mas era protegido. Se eu me mantivesse rente à parede, talvez conseguisse chegar sem ser vista. Saí de trás da gôndola de macarrão em câmera lenta. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Entrei no corredor de serviço e comecei a caminhar em direção ao caixa. Estava indo bem, até meu joelho esbarrar numa paleteira que alguém tinha deixado no meio do caminho. O barulho foi seco, metálico, alto demais para o silêncio daquele lugar. Eu me joguei no chão imediatamente e fiquei parada, ouvindo. Por uns 15 segundos, nada. Depois, os passos recomeçaram, mais rápidos dessa vez.
Ele estava procurando a origem do barulho. Eu ouvia os passos indo de um corredor para o outro, metódico, como quem varre um ambiente. Rastejei até o fim do corredor de serviço e dobrei a esquina. Dava para ver a luz fraca do escritório lá na frente, porta entreaberta. Faltavam uns 15 metros. Levantei e fui andando rápido, curvada, tentando ficar abaixo da linha de visão das gôndolas. 12 metros, 8, 5. Ouvi um barulho atrás de mim e não olhei para trás. Entrei pela porta e fechei com o ferrolho. Peguei o telefone fixo e disquei 190. Atenderam no segundo toque. Falei baixinho, rápido, dei o endereço, falei o nome dele. A atendente pediu para eu ficar na linha. Fiquei. Lá fora, o mercado estava em silêncio de novo. Aquele silêncio ruim, sabe? O tipo que não é vazio, é cheio de alguma coisa que você não consegue nomear. Fiquei olhando para a porta, para o ferrolho, rezando baixinho para ele aguentar. A atendente disse que a viatura estava a 8 minutos. Foram os 8 minutos mais longos da minha vida e eles acabaram da pior forma possível. A maçaneta da porta do escritório se mexeu. Devagar, com cuidado, como quem testa sem querer fazer barulho. Depois parou. Silêncio. Aí veio uma pancada tão forte que a porta inteira chacoalhou na moldura e o ferrolho dobrou. Eu recuei até a parede do fundo, olhei em volta desesperada e vi o abridor de caixas que eu tinha deixado na mesa mais cedo naquele turno. Peguei com as 2 mãos. A segunda pancada arrancou o ferrolho da madeira. A porta abriu com um estalo e ele entrou. De perto era ainda maior do que parecia à distância. Ele me viu imediatamente, não tinha para onde correr. Ficamos uns 3 segundos nos encarando e foi nesse momento que eu percebi que esperar não era uma opção. Ele deu um passo na minha direção e eu joguei a cadeira do escritório nele com tudo que tinha. Não acertei com força suficiente para derrubar, mas fez ele tropeçar o suficiente para eu tentar passar pelo lado esquerdo. Não consegui passar. Ele me pegou pelo braço e me jogou contra a prateleira de arquivo que ficava na parede. O impacto nas costas foi o tipo de dor que paralisa por 1 segundo inteiro. Quando ele veio em cima de mim, eu tinha o abridor de caixas ainda na mão direita. Não pensei, só agi. Levantei o braço e acertei onde alcancei. Ele gritou, recuou. Eu tentei correr de novo, mas ele me alcançou na porta e fechou a mão esquerda dele em torno dos meus dedos, torcendo com uma força absurda. A dor foi de outro mundo. Ouvi o estalo antes de sentir, se é que faz sentido. Caí de joelhos no chão do corredor e gritei, dessa vez sem me preocupar com barulho. Ele estava xingando atrás de mim, ainda segurando minha mão. Foi quando as luzes do estacionamento entraram pelas janelas altas do mercado. Aquela luz giratória azul e vermelha, e alguém bateu forte na porta de vidro da frente, gritando, "Polícia, abre!" Ele me soltou. Ouvi os passos dele indo em direção ao depósito. Depois, silêncio. A polícia arrombou a entrada em menos de 1 minuto. Eu estava sentada no chão do corredor 5, com a mão esquerda apoiada no peito, sem conseguir olhar para ela direito. Um policial chegou até mim, ajoelhou do meu lado, perguntou meu nome. Eu falei. Ele falou para eu não olhar para a mão. Eu já sabia que era grave pela cara dele. Adriano Feitosa foi preso nos fundos do depósito minutos depois, ainda com o corte que eu tinha feito no rosto dele. Não chegou a sair pelo mesmo buraco por onde entrou. Fiquei 12 dias internada. Perdi o indicador e o dedo médio da mão esquerda, que foram esmagados quando ele torceu. Os médicos fizeram o que puderam, mas o dano era irreversível. Minha mãe ficou do meu lado durante toda a internação. O mercado pagou todos os custos médicos e me ofereceu indenização. Assinei tudo sem ler direito, porque na época eu não conseguia me concentrar em nada por mais de 2 minutos seguidos. Ainda não consigo muito bem, dependendo do dia. Isso aconteceu há 8 meses. Adriano Feitosa está preso e a promotoria disse que ele não vai sair cedo. Eu fiz terapia, continuo fazendo e as coisas melhoraram bastante. Mas tem uma coisa que não voltou ao normal e eu já aceitei que talvez nunca volte.
Eu não consigo mais dormir no escuro. Não é frescura, não é exagero. É que quando apaga a luz, o meu corpo ainda acha que está naquele corredor, ouvindo os passos se aproximando. Então eu durmo com a luminária acesa, toda noite, e provavelmente vou dormir assim pelo resto da vida. Se puder apoiar o canal, clique em Valeu Demais ou vire membro. Qualquer ajuda faz toda a diferença no nosso trabalho. Agora, vamos para o último relato do dia. Tem uma coisa que eu nunca consigo esquecer: o cheiro de sangue misturado com terra molhada. Não é o tipo de coisa que a gente aprende a ignorar. Faz 4 anos que aquela noite aconteceu e eu ainda acordo às 3 da manhã com o coração disparado, tentando lembrar o que exatamente eu perdi lá dentro da mata. Às vezes eu me pergunto se perdi a memória mesmo, ou se o meu cérebro decidiu esconder aquilo de mim porque sabe que eu não aguentaria. Eu me chamo Edevaldo Ferreira, tenho 44 anos e trabalhei por 11 anos como vigilante patrimonial. Era bom no que fazia. Pontual, responsável, nunca dei problema para nenhuma empresa. Quando a Mineração Cavalcante abriu uma unidade no interior do Mato Grosso, perto de um município que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, eles me contrataram para fazer a cobertura noturna. Salário bom, moradia fornecida, alimentação inclusa. Parecia ótimo. E era, até a noite de 23 de abril. O complexo industrial ficava a quase 40 quilômetros da cidade mais próxima. A estrada de acesso era de terra batida, alagava no período chuvoso. E à noite você não via absolutamente nada além do que os faróis do carro iluminavam. Eu já tinha feito aquele trajeto umas centenas de vezes e nunca me incomodei muito. Mas tinha um colega meu, o Sandro, que dizia que aquele lugar tinha alguma coisa errada. Que à noite a mata ficava quieta demais. Eu ria e falava que ele via filme demais. Hoje eu sei que ele estava certo. O turno noturno começava às 18 horas e ia até às 6 da manhã. A minha função era ficar na guarita principal, controlar a entrada e saída de veículos, fazer rondas a pé no perímetro a cada 2 horas e acionar o supervisor em caso de qualquer anormalidade. Era uma rotina tranquila. A empresa não operava à noite, então basicamente eu ficava sozinho naquele complexo enorme. Às vezes passava o plantão inteiro sem ver uma alma. Naquela noite, eu estava no meu 5º turno da semana. Foi por volta de 22 horas quando eu vi os faróis aparecerem na estrada de terra. Achei estranho, porque não tinha nenhuma visita programada e fornecedores nunca apareciam àquela hora. Fiquei de pé, com a lanterna na mão, esperando o veículo chegar até a cancela. Mas o carro parou a uns 200 metros antes. As luzes se apagaram e durante uns 2 ou 3 minutos não aconteceu absolutamente nada. Eu fiquei olhando para o escuro, esperando. Então percebi que havia uma figura caminhando em direção à guarita. Parecia uma mulher. Ela caminhava devagar, com um jeito irregular, como se estivesse com dificuldade para se mover. Quando ela entrou no alcance da luz da guarita, eu entendi o motivo. A blusa dela estava rasgada e ensanguentada. O rosto tinha cortes. O cabelo estava colado na testa. Ela levantou a cabeça e me olhou com um olhar que eu não sei descrever direito. Alguma coisa entre desespero e alívio. Aí ela abriu a boca e disse: "Pelo amor de Deus, me ajuda, eles vão me matar." Eu abri a porta da guarita e pedi para ela entrar. Perguntei o que tinha acontecido, quem eram essas pessoas que ela estava falando. Ela não respondeu de imediato. Ficou parada na entrada, olhando para trás, para o escuro da estrada, como se estivesse esperando ver alguma coisa aparecer. Quando finalmente se virou para mim, eu percebi que os cortes no rosto dela eram fundos demais para serem acidente. Eram marcas precisas, simétricas, como se tivessem sido feitas com intenção. Aquilo me deixou com o estômago revirado. Eu peguei o rádio para chamar o supervisor e acionar o protocolo de emergência. Era o procedimento correto.
o que eu tinha treinamento para fazer, mas ela segurou meu braço com uma força que não batia com o estado que ela aparentava estar. Me olhou nos olhos e falou: "Não chama ninguém. Se você chamar, eles vêm junto." Eu travei. A voz dela era calma demais para alguém que tinha acabado de chegar pedindo socorro. Tinha algo ali que não encaixava, mas eu não conseguia identificar o quê. Coloquei o rádio de volta no suporte. Ela foi se acalmando aos poucos e começou a falar. Disse que tinha saído de um acampamento na mata com um grupo de pessoas, que as coisas tinham saído do controle, que ela precisava ir embora dali antes que o grupo a encontrasse. Eu perguntei se era algum tipo de seita. Ela não respondeu, só me pediu para ficar quieto e escutar. Naquele momento eu ouvi. Vinha da direção da floresta, a uns 500 metros do perímetro, um som baixo e ritmado, como uma batida surda, repetitiva. Parecia tambor, mas mais abafado, mais fundo. Eu disse a ela que não podia abandonar o posto, que as regras eram claras e eu ia perder o emprego se saísse da guarita sem autorização. Ela me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Não era raiva, não era desespero, era quase como pena. Ela disse: "Eu sei." E então aconteceu uma coisa que até hoje eu não consigo explicar direito. A expressão dela mudou, o rosto relaxou. Os olhos ficaram diferentes, mais fundos, como se alguma coisa tivesse saído de dentro dela e deixado o lugar vazio. As luzes da guarita piscaram 3 vezes e apagaram. O gerador de emergência não ligou. Eu fiquei no escuro absoluto, só com a lanterna na mão. Apontei para onde a mulher estava e ela não estava mais lá. A porta da guarita estava fechada. Eu não tinha ouvido ela sair. Fui até a porta. Abri, iluminei a área do lado de fora. Nada. Nenhuma silhueta na estrada, nenhum som de passos. O carro que tinha parado na estrada também tinha desaparecido. Era como se ela nunca tivesse existido. Foi aí que os animais começaram a aparecer. Primeiro, um cachorro, parado no limite da luz da minha lanterna, morto, deitado de lado com as patas esticadas. Depois um pássaro grande caído perto da cancela, depois outro e mais um. Todos mortos, todos dispostos de um jeito que não parecia aleatório. Formavam algum tipo de padrão ao redor da guarita, como se tivessem sido colocados ali com cuidado. O som dos tambores na mata ficou mais alto, e eu comecei a sentir um peso na cabeça que eu nunca tinha sentido antes, como se o ar tivesse ficado espesso demais para respirar. Eu tentei ligar para o supervisor pelo celular, sem sinal. Tentei pelo rádio fixo da guarita. Estática pura. Fiquei andando de um lado para o outro dentro daquele espaço pequeno, tentando pensar com clareza, tentando achar uma explicação lógica para tudo o que estava acontecendo. A bateria da lanterna começou a enfraquecer, mesmo sendo nova, trocada no início do turno. A luz foi ficando amarela, fraca, e o som vindo da mata foi ficando cada vez mais próximo. Não eram só tambores, tinha vozes misturadas, baixas demais para entender as palavras. Eu resolvi fazer a ronda mesmo assim. Era o protocolo, e eu precisava de alguma coisa para fazer, algum movimento que me tirasse daquele estado. Saí da guarita com a lanterna na mão e comecei a caminhar pelo perímetro. Os animais mortos continuavam no chão, mas agora tinham mais. Cachorros, pássaros, um tatu virado de barriga para cima, todos dispostos da mesma forma, como peças num tabuleiro. Eu fotografei com o celular sem sinal, pensando em ter prova daquilo. Andei uns 50 metros e parei. Na minha frente, a cerca do perímetro tinha sido aberta, cortada por fora. Do outro lado da cerca, havia pegadas na lama. Várias de pés descalços, entrando em direção ao complexo. Eu iluminei a área e não vi ninguém. Mas as pegadas eram recentes. A lama ainda estava se acomodando nas bordas. Alguém tinha entrado no perímetro sem passar pela guarita. Eu recuei devagar, sem tirar os olhos da escuridão à frente. Foi quando a lanterna apagou de vez. Fiquei no escuro total por uns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. E então
Eu ouvi, bem perto do meu ouvido, alguém respirando. Eu me virei com a lanterna desligada na mão e bati em alguma coisa que estava atrás de mim. Ouvi um som abafado. Dei uns passos para trás, tropecei e caí no chão. A lanterna rolou. Eu ficava tentando acender ela batendo no cabo. E quando a luz voltou, não havia ninguém ali. Mas no chão, onde eu tinha caído, havia marcas na lama, pegadas ao redor de onde eu estava deitado, como se várias pessoas tivessem ficado paradas, me observando enquanto eu estava no chão. Eu me levantei e corri de volta para a guarita. Tranquei a porta. Fui até o canto, sentei no chão com as costas na parede. O som dos tambores parou de repente, e esse silêncio foi pior do que o barulho. Eu fiquei olhando para a janela da guarita, esperando ver algum rosto aparecer. Nada apareceu. Mas eu comecei a sentir uma tontura forte, um zumbido nos ouvidos, e a visão foi ficando turva nas bordas. Pensei que estava tendo algum problema de saúde. Tentei me concentrar, respirar fundo. A última coisa que eu lembro é a maçaneta da porta girando devagar, de fora para dentro. Eu acordei deitado no chão da mata. O sol estava nascendo. Levei uns minutos para entender onde eu estava, porque não reconhecia nada ao redor. Tinha folhas e terra no cabelo. A roupa estava rasgada nos joelhos e nos cotovelos, como se eu tivesse arrastado no chão. O relógio marcava 5h42 da manhã. Eu não tinha memória nenhuma de ter saído da guarita. Quando olhei para o meu antebraço esquerdo, vi as marcas pela primeira vez. 3 linhas paralelas finas, profundas o suficiente para não serem arranhões, desenhadas com uma precisão que a mata não seria capaz de fazer. Eu andei por quase 40 minutos até achar a estrada de terra. Quando cheguei na guarita, o turno da manhã já tinha começado e o vigilante que me substituía estava do lado de fora com o supervisor ao telefone. Eles me viram chegar saindo da mata com a roupa rasgada e o rosto sujo e ninguém disse nada por uns segundos. O supervisor desligou o telefone e me olhou de um jeito que eu já conhecia. Não era preocupação. Era o olhar de quem já tinha chegado numa conclusão antes de ouvir qualquer explicação. Eu contei tudo. A mulher ensanguentada, os animais mortos, as pegadas, a cerca cortada, as marcas no braço. O supervisor ouviu sem interromper, com os braços cruzados. Quando eu terminei, ele disse que a câmera da guarita tinha gravado eu saindo pelo portão lateral às 11h43 da noite e não tinha registrado mais nada fora do comum. Nenhuma mulher, nenhum animal, nenhuma cerca aberta. Só eu, saindo sozinho no escuro, em direção à mata. As imagens eram claras. Eu assisti 3 vezes e não consegui explicar o que estava vendo. A empresa abriu processo administrativo por abandono de posto. Eu fui exonerado 2 semanas depois. Tentei registrar boletim de ocorrência na cidade mais próxima. O delegado ouviu meu relato, olhou para o meu braço e escreveu: lesões autoinflacionadas com motivação indeterminada no documento. Eu corrigi ele, disse que eram autoinfligidas. E ele me olhou como se isso fosse a prova de que eu estava perturbado. Fui embora com uma cópia do boletim que não servia para nada. Ninguém voltou àquela área para investigar. Nos 2 anos seguintes, eu procurei pesquisadores, jornalistas, pessoas que estudavam rituais e práticas religiosas clandestinas no interior do país. Alguns me ouviram com interesse, outros me ignoraram. Um pesquisador de Cuiabá disse que a região onde o complexo foi construído tinha histórico de ocupações irregulares por grupos isolados e que havia relatos antigos de rituais noturnos naquela mata. Mas ele também disse que não tinha como confirmar nada, que os registros eram fragmentados e que sem evidências concretas não havia muito o que fazer. Eu mostrei as fotos que tinha tirado com o celular. Todas tinham apagado. A pasta estava vazia. As marcas no braço nunca foram embora. Eu fui em 3 dermatologistas diferentes ao longo desses 4 anos. O primeiro disse que era algum tipo de cicatriz queloide com formato atípico. O segundo pediu o exame e não encontrou nada anormal no tecido.
O terceiro ficou olhando por um tempo longo demais. Pediu para eu voltar na semana seguinte. E quando eu voltei, ele disse que tinha consultado um colega e que ambos não tinham uma explicação satisfatória para a formação daquelas marcas. Mas que provavelmente era algo dermatológico raro. Provavelmente. Eu não trabalho mais como vigilante. Faço bico de motorista de aplicativo numa cidade pequena do Mato Grosso do Sul, longe daquela região. Não durmo bem, mas aprendi a funcionar assim. O que mais me pesa não é não ter uma explicação. É saber que existe uma gravação me mostrando saindo sozinho pela mata, como se eu tivesse escolhido ir. Como se alguma coisa tivesse me feito acreditar que eu estava tomando uma decisão. E às vezes, quando estou dirigindo de madrugada e os faróis iluminam uma estrada de terra no meio do nada, eu fico com os olhos na pista e não olho para os lados. Porque eu sei que o que está na beirada da estrada só precisa que você olhe para existir. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Tem vídeo novo todos os dias ao meio-dia. Se ainda não deixou o like, não esqueça de deixar. E na tela já estão 2 outros vídeos que você com certeza vai gostar. Bons pesadelos!